Olá, que Deus abençoe a sua vida, ilumine os seus caminhos. Está no ar o programa Nosso Tempo. E através desse programa, nós queremos sanar a sua dúvida. Dúvida essa que tem assolado a sua vida, a sua mente e muitas vezes tem afastado você de Deus. Vamos acompanhar agora uma matéria que fala como o mal age na vida de muitas pessoas, assolando as famílias, destruindo casamentos, fazendo com que a pessoa viva no passado e não consiga seguir em frente. Acompanhe essa matéria e já voltamos. Em meio à correria do dia a dia, um inimigo silencioso avança. A depressão atinge milhões de pessoas em todo o mundo e muitos nem imaginam que estão doentes, enquanto outros travam todos os dias uma batalha para simplesmente conseguir sair da cama. Em recente entrevista, a atriz Priscila Fantin revelou que no auge de sua carreira enfrentou uma profunda tristeza, que 6 anos depois foi diagnosticada como depressão crônica. Aos 26 anos, tive o diagnóstico de fato, mas hoje sei como a depressão age no nosso organismo, na nossa cabeça e no nosso comportamento. Posso dizer que já carregava uma tristeza profunda desde uns 19 anos. Especialistas explicam: a depressão profunda vai muito além de uma tristeza passageira. É um estado que pode durar meses ou anos, comprometendo atividades simples, interferindo em relacionamentos e até mesmo na forma como a pessoa enxerga o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem a maior taxa de depressão da América Latina. Em apenas 3 anos, o número de diagnósticos cresceu mais de 40%. Olhando quem passa na rua, é impossível saber quem carrega essa dor silenciosa. Mas os números acendem um alerta. Mais de 16 milhões de brasileiros são afetados pelo chamado mal do século. E o gatilho pode estar bem aqui, na palma da mão. Estudos recentes mostram que o impacto das redes sociais na saúde mental vai muito além do que podemos imaginar. Quem passa muitas horas por dia vendo esse tipo de conteúdo tem mais chances de manifestar sintomas de depressão ou ansiedade. É como se criassem uma régua invisível de comparação permanente. Fotos perfeitas, vidas ideais, enquanto a própria realidade parece não estar à altura. A pressão de ter tudo, mostrar tudo, ser feliz sempre, pode levar ao isolamento, à baixa autoestima e ao sentimento de inadequação. Fatores que, em casos mais graves, resultam em transtornos emocionais. Tom Holland, mundialmente conhecido por interpretar o Homem-Aranha nos cinemas, se afastou das redes sociais no auge da carreira para cuidar da saúde mental. Me vejo preso em uma espiral de notícias quando leio coisas sobre mim online e ultimamente tem me feito muito mal, disse o ator que recentemente também anunciou uma pausa na carreira como uma forma de impor limites e se antecipar aos sinais de esgotamento por excesso de trabalho. Mas Tom não foi o único. O cantor Tico Santa Cruz, que constantemente se envolvia em discussões nas redes sociais, também tomou a decisão de se desconectar do mundo digital, a fim de se livrar da ansiedade. A coisa tomou uma proporção em que perdi completamente a noção. Me envolvi em conflitos, confrontos, discussões e debates que destruíram a minha saúde mental. Nesta matéria, vimos casos de famosos que decidiram expor a fragilidade de sua saúde emocional. Mas agora, queremos saber de você. Como realmente se sente neste momento? A minha vida inteira fui vítima do mal que me mantinha preso. Eu comecei a usar droga muito novo. Eu tinha praticamente 13 anos de idade, onde eu conheci primeiramente a bebida e através da bebida conheci a cocaína. E através da cocaína conheci casas de prostituição, onde eu frequentava constante. Conheci o vício também da pornografia e através disso conheci também o roubo, que para manter o vício eu precisava roubar minha mãe,
roubar familiares. Com os 18 anos eu saí de casa, né, para fugir daqueles problemas, daqueles conflitos que tinha dentro de casa. E quando eu saí de casa, eu acabei conhecendo uma pessoa. Nós começamos um relacionamento e no começo foi tudo mil maravilhas, né? Até um ano foi tudo bem, que a gente estava se conhecendo, então foi tudo perfeito. Eu tinha parado de usar drogas, tinha parado de beber, tinha parado de sair com os amigos. Depois de um ano, eu não resisti, porque aquilo já latejava dentro de mim, aquele desejo já estava aflorando dentro de mim. Lucas, você sabia que esse vícios te faziam mal? Sabia, porque eu já tinha visto o meu pai, já tinha o mau exemplo do meu pai, então eu já sabia disso. Então por que você voltou para esses vícios? Então, tinha algo mais forte dentro de mim que me puxava. Eu até então tentava resistir, tentava não usar droga mais, não beber mais, mas tinha algo dentro de mim mais forte, uma força mais forte. Alguma coisa dentro de mim me puxava. O tempo todo ficava falando para mim voltar para a vida que eu tinha antes. Porque falava, se você for beber, se você for se prostituir, se você usar droga, você vai ser mais feliz. Aí começou os conflitos nesse relacionamento, porque ela acabou descobrindo. Porque uma vez eu cheguei a roubar dela para usar drogas, para sair com os amigos. E ela não achou esse dinheiro, e ela descobriu. Porque ela falou, poxa, eu pensei que você era um rapaz bacana, mas você é um usuário, você é um drogado. Então, até então, a partir desse dia, ela não me viu mais como um homem, como uma pessoa que ela admirava, mas ela passou a me tratar como um drogado, um viciado. Então, ela me expulsava de casa, falava que eu nunca ia ser ninguém, que eu era um zero à esquerda, falava para mim ir embora, só que eu não conseguia, porque tinha algo que me ligava, uma força maior que me deixava conectado com ela. E quando foi que você conseguiu sair do relacionamento? No dia que eu descobri uma traição dela também. No dia que eu peguei o celular dela e vi que ela estava conversando com ex. Então, nesse dia eu fiquei revoltado. Eu falei, eu não quero mais você. E naturalmente, você tomou uma rasteira da vida, e então você decidiu melhorar. Não. Comecei a fazer pior. Porque até então eu já tinha saído de um relacionamento e 3 dias depois eu entrei em outro relacionamento. Aí entrei nesse relacionamento, comecei a trair de novo, voltei para os vícios, voltei para a bebida. E quando a sua filha nasceu, você não pensou em fazer tudo diferente? Pensei, falei, não, agora minha vida vai ser diferente, porque agora eu vou ser pai, né? Agora eu vou ter mais responsabilidade, tem que ser um exemplo para minha filha, porque agora eu não sou mais sozinho. Só que os vícios me chamavam. Eu tentava, falei, não, agora eu vou parar. Só que aquele desejo era mais forte. Até que um dia ela descobriu tudo. Ela descobriu que realmente quem eu era, porque até então tinha uma máscara, uma capa. Tipo, eu tratava ela bem, eu dava presentes, mas por trás eu estava traindo, eu estava mentindo, estava roubando. Eu roubava ela para comprar presente para ela mesma. E ela achava, nossa, meu marido é demais, atencioso, me dá presente. Mas era para tentar encobrir o que eu fazia. Aí eu vi uma programação na Igreja Universal falando que tinha jeito para mim. Então eu acatei aquele convite. Falei, poxa, essa palavra é que eu precisava ouvir. Porque até então minha vida estava toda destruída. Aí quando eu cheguei à igreja, eu achei aquela paz. Eu falei, poxa, que lugar maravilhoso. Então eu queria vir constantemente. Então, daquele dia diante, eu vim todos os dias. Todos os dias eu vinha porque era muito bom. Quando eu estava fora, do lado de fora da igreja, vinham os pensamentos, vinham as perturbações, vinham as ligações de amigo para chamar para sair para beber, vinha a vontade de usar droga. Mas quando eu chegava na igreja, esses pensamentos cessavam. E eu começando a vir às reuniões, eu entendi que por trás disso tinha um mal, que me levava para os vícios, me levava a trair a minha esposa, me levava a roubar. Eu entendi que ali tinha uma ação espiritual. Então, aonde eu comecei a colocar toda a minha força. Eu falei, poxa, eu preciso me libertar desse mal. Aí comecei a vir nas reuniões de sexta-feira. Em casa não tinha paz. E quando eu comecei a vir às reuniões, começou a ter paz no meu casamento. Eu não dormia, comecei a dormir. E as coisas foi mudando. Começou a mudança dentro de mim, fui perdendo os desejos das drogas. Aí minha esposa já viu que eu estava um homem diferente, né? Ela viu uma mudança, poxa, ele está mais calmo, ele está sendo mais presente, eu não vejo ele mais estressado, não vejo ele mais xingando. E depois que o mal saiu,
Como que tá a tua vida hoje? A minha vida hoje está transformada, em todos os sentidos. Hoje eu tenho paz comigo mesmo, né, que eu não tinha paz comigo mesmo, paz no meu casamento, na minha família, né, na minha vida financeira, né. Minha esposa hoje tem orgulho de mim, que até então antes ela não tinha, né. Minha família me vê hoje como orgulho. Então, qual que é o seu segredo? O segredo é o Espírito Santo. Eu entendi quando eu cheguei na igreja que eu necessitava dele, né? Porque sem ele é impossível a gente permanecer. Ele que transformou o meu caráter, o meu modo de viver, o meu modo de agir, de me comportar. Se hoje eu sou uma referência para minha esposa, para minha família, é graças ao Espírito Santo, porque se não fosse ele, seria impossível eu ser essa referência, eu ser esse novo homem, eu ter esse novo caráter. Se hoje eu estou livre de todo mal, é graças ao Espírito Santo. E é por esse motivo que você não pode mais perder tempo. É por esse motivo que você tem que tomar uma atitude agora, agir. Essa é a palavra certa. Enquanto você ficar esperando, a tendência é a situação piorar, porque o mal não espera. O mal, ele trabalha diurnamente, 24 horas por dia, para matar, roubar e destruir. E é isso que tem acontecido na vida de muitas pessoas quando você vê o seu casamento assolado, quando você vê a sua família destruída, quando você vê doenças acontecendo e muitas vezes você não sabe o que fazer. Você tem vivido em filas de hospitais, você é uma pessoa que nesse momento está totalmente endividada, você vai aos bancos, você vai aos agiotas, você é uma pessoa que já não sabe mais a quem pedir ajuda. Você que pensa que está sozinho, sozinha e não tem mais ninguém. Você tem a Deus. Essa pessoa que você vai conhecer a história dela agora, aconteceu exatamente isso. Ela foi até Deus e Deus mudou completamente a sua história. Acompanhe esse testemunho de uma libertação total e completa pela família e já voltamos. Quem olhava pra mim imaginava que eu era feliz, até talvez via, era um comportamento de felicidade que eu tinha, mas só eu sei o que se passava dentro de mim. Só eu sei das guerras, das lutas, da tristeza que tinha dentro de mim. E tudo começou depois da separação dos meus pais. Eu adquiri uma mágoa muito grande do meu pai. Ficamos sem se falar durante 3 anos. Então esses 3 anos foi um período muito difícil. Então eu adquiri vícios dos quais eu não tinha. Então na minha cabeça, eu vou beber, eu vou sair, eu vou descontar essa mágoa, essa raiva que eu tenho do meu pai em baladas, em bebidas, e muito pelo contrário. Eram situações que voltava cada vez mais forte. Continuava triste, não tinha paz, tinha um vazio muito grande dentro de mim. Eu cheguei a dormir chorando por várias vezes, o travesseiro dormia molhado e dormia às vezes até muito mais cedo do que o normal, para não ter que falar com ninguém, para não ver minha mãe, para não ver minha família, os meus irmãos. Então era uma situação muito, muito desagradável, muito difícil. No outro dia acordava, levantava e era tudo de novo. Eu não tinha perspectiva de sair daquela situação. Na minha cabeça aquilo nunca ia mudar. E com a separação dos meus pais, a coluna principal foi embora. Então a gente teve que se virar. O período de separação, o pós, foi bem difícil. Então eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu não tinha paz, eu não dormia direito. Era um vazio muito grande, assim. Nada preenchia. Eu tentava de várias formas. Eu tentava com amigos, eu tinha muitos amigos na época, mas eles acabavam não preenchendo. Eram amigos de balada, de copo, né? Não preencheu o vazio que estava dentro de mim. Em um desses momentos, eu conheci o meu esposo, e ele já era da igreja. Então ele me fez o convite para ir até uma igreja universal. Logo eu, que sempre detestei a igreja, não gostava, ia muito pelo que as pessoas falavam, e eu nunca cheguei a tirar as minhas próprias conclusões. Então, o que via em revistas, em jornais, eu tirava como verdade absoluta. Então, eu achava que a igreja não era um lugar bom. Tudo que as pessoas falavam, para mim era verdade absoluta, porque eu não conhecia a igreja. Nunca tinha participado de uma reunião.
Então eu tinha esse preconceito sem motivo nenhum, porque a igreja nunca tinha me feito mal, mas em virtude de tudo isso, a gente meio que cria uma opinião baseada na opinião das outras pessoas. Então eu fui até a Igreja Universal, eu cheguei literalmente carregada, porque eu carregava um peso nas minhas costas de mágoa, de raiva, de todo esse passado. E quando eu recebi uma oração, participei da reunião, eu saí aliviada. Então aquilo me fez bem. Apesar de ter uma religião, eu não tinha fé. Então na minha cabeça, eu achava que aquilo ia ser pro resto da minha vida. E ia me adaptar a viver com aquilo. Mas quando eu cheguei na Igreja Universal, eu entendi o causador daqueles problemas que eu passava. E eu entendi e aprendi que tinha uma solução. Que aquilo ali não era reflexo do meu futuro e não precisava ser. Aprendi a ler a palavra de Deus, que era uma coisa que eu não tinha o hábito. Não lia mesmo, nem tinha Bíblia. Lembro a primeira Bíblia que eu ganhei. Então eu comecei a meditar na palavra e aquilo abriu o meu entendimento e eu fui entendendo que o que eu precisava fazer ali, primeiramente era liberar o perdão, porque era o causador da maior parte dos meus problemas. Na medida em que eu participava das reuniões, eu despertei a fé, coisa que eu não tinha. Então, através da fé, os vícios foram embora, bebida, complexos, tristeza. E apesar de eu já estar livre de tudo isso, ainda me faltava o principal. Então, eu entendi que eu tinha necessidade e que eu precisava do Espírito Santo, porque sem ele, eu não iria permanecer. Eu lembro do domingo, eu fui na reunião do período da manhã, na reunião das 7 da manhã, e ainda não foi nessa reunião, mas o pastor fez uma chamada para que quem quisesse receber o Espírito Santo, para que voltasse na reunião das 18 horas, e eu voltei, porque eu não aceitava terminar aquele domingo sem receber o Espírito Santo. E então eu voltei na reunião das 18 horas e fiz uma oração sincera. Falei, meu Deus, eu preciso do teu Espírito. Se o Senhor não for comigo, eu não vou permanecer, eu não vou conseguir. Deus já tinha me tirado das trevas. E Deus falou comigo. Eu sou contigo, minha filha. Então ali, eu recebi o amor que eu não recebi a vida inteira. O amor que eu busquei durante a minha adolescência inteira. E ele foi o pai perfeito para mim. Então ali ele me acolheu. Ele me deu paz, me deu estrutura. Então é como se ele tivesse apagado meu passado e a partir daquele momento ele reescreveria uma nova história. E eu saí dali assim, transformada, alegre, porque tudo o que eu precisava estava dentro de mim. E a experiência que eu tive com o Espírito Santo, ela é imensurável. Nada se compara com o que eu recebi aquele dia, com a certeza de ter Deus dentro de mim. Então, eu fiquei muito feliz com o meu casamento, eu fiquei, mas não é comparável com a alegria de ter o Espírito Santo dentro de mim. Então, eu fiquei feliz quando a gente comprou a nossa casa própria, eu fiquei, mas nada disso se compara com a alegria de ter o Espírito Santo, porque os bens materiais ficam aí. Então, ora a gente consegue, trabalha, consegue, mas o Espírito Santo é o que permanece dentro de nós. Então, a alegria de ter ele dentro de mim é imensurável, incomparável. Eu procurei meu pai para a gente se reconciliar e pedi perdão para ele também, porque eu tinha deixado de falar com ele, né? Eu não tinha honrado meu papel de filha. Então, pedi perdão para ele, perdoei meu pai, me libertei daquela mágoa. E hoje nós somos melhores amigos. Meu pai e eu nos falamos com frequência. Temos um relacionamento de pai e filha muito saudável, muito abençoado. E Deus me abençoou com um casamento maravilhoso. Hoje eu tenho um homem de Deus ao meu lado, que tem a mesma fé que a minha. Então, até nisso, Deus cuidou de todos os detalhes. Deus me deu muito mais do que eu merecia, muito mais do que eu podia imaginar. Nem tinha nenhuma perspectiva de vida e Deus me deu muito mais do que eu merecia. Nós servimos junto na obra de Deus, o esposo é o obreiro e o nosso maior prazer é falar do que Jesus fez nas nossas vidas, né? Eu não tinha vida, então Jesus me deu vida. Então o meu maior prazer, a minha maior alegria
é de falar para as pessoas o que Jesus fez na minha vida. Jesus me tirou das trevas e hoje ele me deu luz. E eu costumo falar que eu fiz universidade, fiz faculdade, mas a maior universidade da minha vida foi a Igreja Universal, que hoje é a minha mãe espiritual. Foi aqui que eu aprendi a maior riqueza da vida. Eu aprendi a fé, foi aqui que eu recebi o Espírito Santo. A igreja estava de portas abertas para me receber do jeito que eu era, do jeito que eu estava. A igreja não recebe quem é perfeito. A igreja está de portas abertas para receber justamente aquele que tem problemas, que tem dificuldades, que está ali jogado às traças, onde ninguém mais te dá ouvidos, onde ninguém te valoriza. A igreja me valorizou. Então, eu sou muito grata à Igreja Universal, primeiramente ao Espírito Santo, por me acolherem, por me receberem do jeito que eu era. E é por esse motivo que nós temos que colocar a nossa família aos pés da cruz. É por esse motivo que você já deve se preparar. São milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil e no mundo que estarão neste dia 3 de abril clamando aos pés da cruz. Já nesta sexta-feira, nós vamos estar ao meio-dia na batalha espiritual. Você que sofre com um desses sintomas, com uma doença, com vícios, depressão, você é o nosso convidado todo especial. Nós vamos estar especialmente ao meio-dia, como também nos horários que aparecem aqui no seu vídeo. E tudo o que você tem que fazer é participar. O tratamento é totalmente gratuito. Nós vamos estar de plantão antes e depois. Temos também esses horários que você vê aqui no seu vídeo, 7h30, 10, 3 da tarde, 18 horas e 19h30. Mas você que pode estar na vigília do meio-dia, nós estaremos em jejum, porque o jejum é uma arma poderosa apontada para o inferno, para destruir todo o mal. Tá certo? Por esse motivo, você não pode ficar de fora, você não pode perder mais tempo. Vamos acompanhar um intervalo que fala desta sexta-feira e já voltamos. Muitos acreditam que o poder está na força. Outros que está no dinheiro ou na influência. No entanto, tudo isso passa e só traz o que também é passageiro, porque o poder que vem dessas coisas não é capaz de dar ao ser humano o que ele realmente precisa. Mas existe um poder que pode mudar completamente a história de qualquer pessoa. O poder do arrependimento. Não se trata de um sentimento, mas de uma decisão. Mas como usar corretamente este poder? É o que você vai aprender em um curso revelador. Nesta quarta-feira, a continuação do curso O Poder do Arrependimento, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal. Acesse universal.org/localizar e encontre o templo mais próximo. Pastor José, quantas são as pessoas que nesse momento estão com a vida travada? Quantas são as pessoas que estão com a vida amarrada? Quantas são as pessoas que nesse momento sofrem com depressão, com insônia, não dormem, não têm paz? Se você está vivendo assim, você pode entrar em contato com o nosso SOS espiritual e essa pessoa, Pastor José, ela será atendida, ela vai receber uma oração, uma orientação. Do jeito que está a vida dela, não vai continuar. Disso nós temos a certeza. Pastor Edilson, e esta pessoa que está com a vida travada, amarrada, e ela não aceita mais viver assim, ela pode estar entrando em contato neste número que aparece aqui no vídeo para estar deixando o seu pedido de oração, seja em texto ou um áudio. Nós estaremos orando por ela, nós estaremos auxiliando ela. Exatamente, Pastor José. É isso que a pessoa tem que fazer. Ela não pode ficar
de mãos atadas, de braços cruzados. Não que você esteja, mas na maneira de falar, tem que existir uma revolta da sua parte. Revolta essa que vai mudar a tua situação, como mudou a situação dessa pessoa. Acompanhe esse testemunho de alguém que se libertou do mal que estava acorrentando a sua vida, e nós voltaremos realizando uma oração em seu favor com a Mary Martins. Já prepare aí o seu copo com água. Depois desse testemunho, nós voltaremos falando com Deus em seu favor. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Meu Senhor, nossa mente é bombardeada com tantos pensamentos diariamente. E meu Pai, nesta oração eu apresento ao Senhor esta pessoa que sofre com maus pensamentos, coisas que vêm à sua mente para tirar a sua paz, vozes que ficam perturbando o seu pensar. Que seja repreendido agora todo e qualquer mal e que esta pessoa, meu Pai, possa ter dentro da sua mente, da sua cabeça, o pensamento de que o Senhor é verdadeiro, é santo e está cuidando dela. Que ela não precisa temer a nada, de que o Senhor está com as suas mãos sobre a sua vida, sobre a sua casa e família, e que esses pensamentos são até mesmo mentiras para que ela venha perder a fé, perder a confiança e a paz. Meu Pai, esta oração é para determinar a paz de espírito e que o pensamento de todas as pessoas sejam abençoados, que haja tranquilidade e aquilo que ela pensar seja, meu Pai, direcionada pelo Senhor, que venha trazer paz, que venha trazer tranquilidade, que venha, meu Pai, trazer a ela a Tua bênção, que ela possa, meu Pai, focar no Senhor e viver de acordo com a Tua palavra. Meu Pai, unge esta água que ao término, quando nós beber, possamos receber do Senhor a Tua presença e a Tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participemos da água e recebamos a bênção de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu pensar e abençoe todos os seus caminhos. Fiquem com Deus. Graças a Deus. Por esse motivo, você deve nos procurar. O endereço da igreja aparece no seu vídeo, Rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava, como também na Universal mais próxima da sua casa, tá certo? Que Deus ilumine a todos, Deus abençoe a sua vida. Lembrando que nesse domingo nós vamos ter a consagração de todas as mulheres, às 9 horas da manhã, no Dia Internacional das Mulheres. Um forte abraço e até lá. Você conhece ou já ouviu falar de um distrito localizado aqui perto de Guarapuava chamado Entre Rios? Então, se não, fique agora que você vai conhecer um pouco mais. Entre Rios é um distrito pertencente a Guarapuava, onde é composto por 5 colônias, e uma delas é Colônia Vitória. E neste grande espaço nós teremos várias atividades, como recreação infantil, aferição de pressão, cortes de cabelo e muito mais para toda a família. E nós convidamos todas as famílias, você mãe, pai, filho, que se encontra em uma situação difícil, às vezes brigas constantes na família, doença, vida financeira passando por problemas, você é o nosso grande convidado para esse grande dia. Será nesse dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, onde vai acontecer esse grande evento na Praça Wendelin Werner, número 1310.
você é o nosso grande convidado com toda a sua família. Fazer o bem a alguém é fazer um bem maior a si mesmo.